E aí pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo da série Revisões. Nesse vídeo aqui nós iniciamos o segundo trimestre com a aula 16. Então solta a vinheta. Então vamos lá pessoal. Na semana anterior nós tivemos duas aulas de revisão. A aula 14 sobre processos de eletrização e a aula 15 sobre campo elétrico e força elétrica. Esses dois assuntos já foram tratados diversas vezes aqui no canal. Se você precisar, volte aos vídeos anteriores e reassista a essas aulas. Nessa aula aqui nós vamos tratar exclusivamente da aula 16 sobre corrente elétrica, que é onde nós iniciamos o nosso segundo trimestre. Então, no segundo trimestre, nós vamos estudar eletrodinâmica. Eletrodinâmica nada mais é do que estudar o movimento das cargas elétricas. Veja, na eletrostática nós estudávamos o que acontece com uma carga elétrica que está parada. Na eletrodinâmica, esta carga elétrica não vai mais estar parada em uma região do vácuo. Ela vai estar em movimento e muitas vezes dentro de um condutor. Será que o movimento dessa carga elétrica gera alguma coisa diferente? O que ela gera? Bom, é isso que nós vamos ver aqui. Então, imagina que você tem um condutor. Um condutor é definido dessa maneira por possuir muitos elétrons livres. Os elétrons livres são aqueles elétrons que estão em camadas mais externas do material, sofrendo pouca interação com o núcleo atômico. Dessa maneira, esses elétrons podem passear, de certo modo, de forma livre pelo interior desse condutor. O movimento desses elétrons dentro de um condutor é de uma forma desordenada. Cada elétron vai para um lado com uma velocidade característica, não necessariamente precisa ser igual uns dos outros. Porém, quando eu aplico nas extremidades desse condutor uma diferença de potencial, eu estou agora fazendo com que dentro desse condutor surja um campo elétrico em uma direção específica. Com o surgimento desse campo elétrico, nós teremos agora um movimento ordenado dessas cargas elétricas. Então, todos os elétrons livres passam a se mover para o mesmo lado, tendo a mesma velocidade. Uma diferença de potencial pode ser aplicada nas extremidades de um condutor se utilizando uma bateria, uma pilha ou a tomada da sua casa. E aqui na sequência nós temos então a definição do que é uma corrente elétrica. A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas negativas, que são os elétrons, dentro de um material condutor. E esse ordenamento ele é devido a uma diferença de potencial ou a uma tensão. Esse movimento ordenado dos elétrons é o que torna possível, por exemplo, acender uma lâmpada. Temos aqui o nosso primeiro quiz. Qual das condições a seguir é necessária para que exista a passagem da corrente elétrica? Diferença de potencial elétrico, fio de cobre, presença de campo elétrico uniforme. A resposta correta marcada pelo professor é diferença de potencial elétrico. Porém, como eu acabei de falar, aplicar uma diferença de potencial em condutor nada mais é do que gerar um campo elétrico uniforme dentro desse condutor. Então a letra C ela não está assim tão errada quanto poderia. Mas a resposta correta é que uma corrente elétrica surge a partir de uma diferença de potencial elétrico. Aqui na sequência é definido então a direção da corrente elétrica. Bom, a direção da corrente elétrica é definida por convenção como sendo o sentido contrário do movimento dos elétrons. Aqui na ilustração A, os elétrons estão se movendo para o lado direito. Ou seja, se os elétrons estão se movendo para o lado direito e a corrente elétrica é definida como contrária ao movimento dos elétrons, a corrente elétrica está para o lado esquerdo. A ilustração B tenta representar qual seria o movimento da corrente elétrica, falando que seria o movimento imaginário dos prótons, das cargas positivas. Bom, aqui eu discordo um pouco do que o texto apresenta para nós. Na verdade, a corrente elétrica é definida a partir do movimento aparente dos buracos.
Bom, quando um elétron está em um lugar e se move para outro, é como se aquela posição onde ele estava anteriormente ficasse agora desocupada, ou seja, é criado um buraco naquele lugar. Outro elétron vem e assume essa posição, fazendo com que o buraco se mova um pouco mais para a esquerda. Então eu gosto de definir desse modo porque é como a física quântica define o movimento dos elétrons. Então o movimento dos elétrons se dá para a direita, enquanto o movimento aparente dos buracos se dá para a esquerda. Eu não gosto muito de usar essa definição apresentada no texto, pois ela nos dá a falsa sensação de que os prótons também se movem. E eles não se movem, pessoal. Os prótons estão presos nos núcleos atômicos. E as estruturas de núcleo atômico não se movem em um condutor ou em nenhum tipo de material. Aqui na sequência nós temos então uma diferenciação entre corrente contínua e corrente alternada. A corrente contínua é um tipo de corrente que não oscila com o passar do tempo. Ou seja, em um gráfico de tensão por tempo, a corrente contínua se mantém constante. Uma corrente contínua é o tipo de corrente gerada por pilhas e baterias. Já uma corrente alternada é um tipo de corrente que oscila com o passar do tempo. Então, em um gráfico de tensão por tempo, a corrente alternada tem essa característica. Ela forma uma senoide. Ora ela é positiva, ora ela é negativa. Ou seja, os elétrons estão se movendo ora para um lado, ora para um outro. As correntes contínuas elas são geradas nas usinas hidrelétricas e é por meio desse tipo de corrente que a energia chega até a sua casa. A sua tomada é uma fonte de tensão de corrente alternada. Alguns equipamentos eletrônicos que possuem fonte, como computadores, videogames e carregadores de celular, eles possuem a fonte justamente para alterar a corrente de alternada para contínua, para que esses equipamentos não sofram nenhum tipo de dano. E nessa parte da aula, o professor de Clay comenta sobre um episódio muito famoso na parte da ciência, que é chamado de A Guerra das Correntes. É um episódio que foi travado entre o engenheiro Nikola Tesla e o inventor Thomas Edison. Um defendia a corrente contínua e outro defendia a corrente alternada, como sendo o melhor tipo de corrente para fornecer energia à população. Venceu Nikola Tesla com a corrente alternada. E esse é o tipo de corrente que nós utilizamos até hoje no processo de distribuição de energia elétrica. Temos aqui o nosso segundo quiz. A corrente elétrica fornecida pela Copel é uma corrente elétrica contínua ou alternada? Bom, esse tipo de questão, se você é do Paraná, você vai saber responder, porque a Copel é a nossa empresa de fornecimento de energia elétrica. E como a energia elétrica ela é fornecida na sua forma alternada, significa que a Copel gera corrente então alternada. E aqui na sequência nós temos então a descarga elétrica proveniente de um raio. Eu já comentei sobre os raios em uma aula anterior, mas eu vou falar um pouco sobre eles aqui. O que acontece? O raio nada mais é do que uma corrente elétrica que ocorre quando existe uma diferença de potencial muito grande entre a nuvem e a Terra. Então assim, nas nuvens podem ser acumuladas cargas positivas ou cargas negativas. Por meio de indução eletrostática, a parte da Terra mais perto dessa nuvem se carrega com cargas opostas. Isso gera então um campo elétrico entre essas duas regiões. Se esse campo elétrico for tão intenso, ocorre então o rompimento do coeficiente dielétrico do ar, ou seja, o ar, que é um isolante, passa a ser então agora um condutor. E é por meio desse processo que o raio passa a existir. Então, o raio nada mais é do que um movimento de milhões de elétrons que vão de um ponto a outro, sendo da nuvem à Terra ou da Terra à nuvem. E esses elétrons se movem com uma velocidade de 100.000 metros por segundo. Isso é 1/3 da velocidade da luz. Aqui na sequência vem então a definição da equação para a corrente elétrica. Corrente elétrica, chamada de I, é igual à variação da carga elétrica dividido pelo intervalo de tempo. Então, para se medir a corrente elétrica que passa dentro de um condutor, nós pegamos uma seção transversal de um condutor, como se fosse um corte de um fio bem estreitinho, e nós contamos
quantas cargas elétricas atravessam essa seção transversal em um certo intervalo de tempo. Essa quantidade de carga que atravessou, dividida por esse intervalo de tempo, é o que nos dá a intensidade da corrente elétrica. Lembrando que quantidade de carga elétrica pode ser determinada como número de cargas elétricas vezes o valor da carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. A unidade de medida de corrente elétrica, chamada ampère, ela foi dada em homenagem a um cientista francês, André-Marie Ampère, e 1 ampère é igual a 1 coulomb por 1 segundo. Aqui na sequência nós temos então 2 exercícios sobre corrente elétricas matemáticos. Esses exercícios eu vou estar trazendo em um vídeo separado para vocês. Chegamos aqui ao final da nossa aula. Esses foram os assuntos vistos na aula 16. Muito obrigado pela atenção de vocês e até uma próxima. Valeu!